O Ministério Público Federal pediu o arquivamento de processos sobre hackers na chamada Vaza Jato. Repórter Beatriz Manfredini, esse processo deu muita polêmica há alguns anos e a partir de agora, o que acontece? A partir de agora, Thiago, a gente precisa esperar para ver se a Justiça vai acatar esse pedido do Ministério Público Federal, o que normalmente acontece, e aí arquivar então essa investigação que tentava apurar se houve um mandante ou um financiador da Vaza Jato. Para quem não se lembra, né, a gente explica rapidamente, a Vaza Jato é o nome que foi dado para quando alguns hackers invadiram sem permissão, sem autorização, as conversas por meio de aplicativos de celular de algumas autoridades que estavam ali comandando, né, a Operação Lava Jato, que agora já foi extinta. Os celulares de algumas autoridades, como por exemplo o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, foram invadidas, também de Deltan Dallagnol, que na época comandava ali a investigação da Lava Jato, mas agora então o Ministério Público Federal pediu o arquivamento então desse processo que tentava investigar isso, se tem algum mandante ou um financiador. Isso porque um relatório da Polícia Federal apurou que não, que essas pessoas, esses hackers, agiram sozinhos, né? Não agiram a mando de ninguém. Então, com base nesse relatório da PF, o Ministério Público Federal fez esse pedido e é de praxe, então, que a Justiça siga esse pedido do MPF, mas a gente precisa esperar um pouquinho, então, e aguardar a decisão. Lembrando que em julho de 2019, 6 pessoas foram presas ali, suspeitas de serem as pessoas que hackearam os celulares, os aplicativos de conversas dessas autoridades. Thiago. Beatriz Manfredini falando sobre esse arquivamento, ou pedido de arquivamento pelo menos, girando os nossos comentaristas. Carlos Salles, o que representa essa possível decisão? Isso que deu muita polêmica há alguns anos, né? Pois é, deu uma polêmica justamente porque demonstrou uma relação excessivamente próxima entre membros do Ministério Público e do Judiciário. A relação que se dá no processo é de equidistância. O juiz, o Ministério Público, os advogados, né? Há uma necessária equidistância para que o juiz continue sendo uma figura imparcial no processo. Todos aqueles textos que foram vazados, independentemente de terem sido reconhecidos ou não como verdadeiros, mas tudo leva a crer que são verdadeiros, são textos que demonstram o contrário disso, né? Conversas, questionamentos, indução de investigações, enfim, esse volume de mensagens que foi divulgado demonstra justamente essa relação excessivamente próxima. Mas o inquérito não identificou quem foi que obteve essas mensagens e, portanto, ao que tudo indica, vai ser arquivado. O que fica dessa história toda é o conteúdo e a lição de que é preciso manter, como manda a lei, a distância entre as partes, para que, inclusive, os réus, os advogados, não fiquem em situação de inferioridade perante a ação do Ministério Público. Esse caso é um marco na justiça brasileira e um marco negativo, como usar provas obtidas ilicitamente, ilegalmente. O Ricardo Salles é advogado e sabe que aquele jargão jurídico, né, o fruto de uma árvore envenenada não pode ser usado, porque ele será certamente envenenado. É o princípio do jurídico. A história é a seguinte, todas as constituições brasileiras e legislações brasileiras aceitaram o sigilo. O sigilo é um direito individual de proteção do cidadão contra, inclusive, o Estado, que é a mão forte. Essa é a realidade. Então, assim, na Constituição do Império já se garantia o sigilo das correspondências, de bilhetes e assim por diante. O estafeta, a pessoa que levava um bilhete, não podia ler o bilhete. Era crime, sempre foi. Então, invadir uma conta pessoal e ficar por isso mesmo, eu acho que é uma agressão muito grave contra as instituições. Eu costumo dizer, Ricardo, que nem casamento continuaria se houvesse uma abertura total do sigilo de partes, né? Porque é o desentendimento, é um mau entendimento. Então, isso provoca mesmo ilações e debates assim, que leva a pensar que a Lava Jato foi um ajuntamento de pessoas para perseguir o ex-presidente Lula. Ora, todo mundo sabe que não foi.